Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Esse é o terceiro episódio da nossa playlist onde a gente vai estudar Deep Learning com PyTorch. E aqui a gente está ainda falando sobre tensores. Nesse vídeo nós vamos aprender a fazer algumas operações com tensores, algumas operações daqueles métodos que a gente viu lá na aula passada da biblioteca do PyTorch. São vários métodos que possibilitam a gente fazer diversas operações com tensores. Nesse vídeo nós vamos ver algumas muito utilizadas. Se você tiver mais interesse, você pode consultar a documentação do PyTorch. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e compartilhar com seus amigos que também têm interesse em Deep Learning e inteligência artificial e querem aprender esse tipo de conteúdo com a biblioteca PyTorch, que é a mais utilizada hoje em dia. Beleza? Então, vamos lá! Vale ressaltar também, se você tem interesse na área de visão computacional, vou estar deixando o link do meu e-book aqui na descrição para você adquirir e aprender 3 métodos muito utilizados para a detecção de faces. Inclusive, um deles utiliza redes neurais convolucionais, que a gente vai ver mais para frente aqui no curso, beleza? Então, vamos para o vídeo. Beleza, estou aqui no notebook. Vou começar importando PyTorch, então import torch. E aí aqui o seguinte, a gente tem algumas operações que a gente pode fazer. Vou começar criando um tensor. Então torch ponto. Aí aqui eu tenho um método chamado arrange. O método arrange eu vou passar para ele um número e ele vai criar um tensor de uma dimensão até com os valores de 0 até um valor antes desse número. Então, se eu passar 10 e exibir tensor, ele vai criar um tensor de 0 a 9. Basicamente é isso. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse meu tensor e dar um reshape. Então, vou passar tensor, ponto. Então, aqui eu criei um objeto do tipo tensor, né? É um tensor. Dentro do meu objeto tensor, eu tenho vários métodos. Um deles é o método reshape. Então eu posso mudar as dimensões deste vetor aqui. Então ao invés dele ser de uma única dimensão, se eu quero, como eu tenho valores de 0 a 9, então são 10 valores, eu quero deixar 2 linhas e 5 colunas. Então eu vou passar 2 e 5. E vou exibir tensor aqui embaixo. Então agora eu modifiquei esse meu tensor, ao invés de ter de 0 a 9, eu tenho de 0 a 9, só que com 2 linhas. Então, mudei de um tensor para uma matriz, utilizando a mesma variável. Então, já ficou mais interessante. Outra forma de eu fazer isso, eu também posso fazer utilizando tensor.view. Tensor.view basicamente faz a mesma coisa que o reshape, mas não é exatamente a mesma coisa. Eu vou mostrar aqui para vocês um link, diferença entre reshape e view no PyTorch. A gente tem uma certa diferença, é um fórum aqui do Stack Overflow, mas a IA também fala aqui para nós, ó. A principal diferença está na contiguidade da memória e na garantia de compartilhamento de dados. Então, nesse site aqui também a gente tem uma discussão sobre as diferenças entre o view e o reshape. Para nós não é tão relevante porque a gente vai fazer. Então, basicamente aqui o view e o reshape fazem a mesma coisa, tem uma certa diferença, mas a gente vai ver que aqui, ó, se eu passar 5 e 2 e mostrar o tensor, como essa foi a última célula que eu executei, ela vai pegar isso aqui e vai mudar as dimensões para 5 linhas e 2 colunas. Então, eu tenho aqui 5 linhas e 2 colunas. Então, posso fazer com o view, posso fazer com o reshape também. Beleza, então criei aqui meu tensor 2. Outra forma de eu fazer esse reshape, eu posso dizer que meu tensor 2 vai ser tensor2.reshape. Eu vou passar aqui 2 e menos 1. Aqui tensor. E vou exibir tensor 2. A gente consegue ver que a gente tem a mesma coisa, mas você deve estar se perguntando, meu Deus, mas o que é esse menos 1 aqui,
Esse -1 ele vai dizer o seguinte, eu vou pegar o meu tensor e vou dividir em duas linhas e o restante vai para colunas. Então, para mim fazer isso eu tenho que ter, tem que ser um número divisível de linhas. Então eu não posso pegar aqui e colocar 3, por exemplo, vai dar erro, porque o 3 não é um múltiplo de 10. Então eu só consigo fazer isso com múltiplos, então eu tenho 2, ele é um múltiplo de 10. Então eu consigo pegar, quebrar em duas linhas sem passar necessariamente um número de colunas, né? Isso é útil quando eu tenho uma lista, sei lá, com milhões de parâmetros, um número muito alto, né? Um número, sei lá, 1.245.626. E o que me interessa, né, são só as linhas. Eu quero dividir em tantas linhas, não estou me importando tanto com as colunas, com quantas colunas vai ter. Então eu falo que eu quero dividir em tantas linhas e o número de colunas ele calcula automaticamente, desde que o número de linhas seja um múltiplo da quantidade de valores que eu tenho no meu tensor, ok? Posso fazer também para as colunas, então se eu passar tensor 2, recebe tensor 2 ponto reshape. Se eu passar aqui -1 e 5 e exibir tensor 2, eu vou ter também o mesmo resultado, porque eu vou estar passando 5 colunas e a quantidade de linhas, nesse caso, vai ser um fator resultante do meu múltiplo aqui, que são as colunas. Se eu tenho 10 valores e 5 colunas, eu tenho que obrigatoriamente ter duas linhas, né? Porque para fechar os 10 valores. Deu para entender, né? Então, essa é a ideia desse -1 aqui. Agora, outra coisa muito interessante que eu consigo fazer, vou criar aqui mais um tensor, que eu vou chamar de tensor 3. Tensor 3 vai ser torch.arrange 10. Tensor 3, então temos de 0 a 9. E eu posso criar um tensor 4 que vai receber os valores do tensor 3. Então o tensor 4 recebe tensor 3 ponto reshape 2 e 5. E vou exibir o tensor 4. Então nesse caso aqui eu tenho dois tensores diferentes. O meu tensor 3 ele é uma lista normal e o meu tensor 4 eu peguei os valores do meu tensor 3 e modifiquei aqui, coloquei em outra variável. Então eu tenho duas variáveis, ok? Eu posso também alterar um determinado valor do meu tensor, então se eu vim aqui. Então se eu quiser mudar o meu tensor 3 na posição 6, né? A posição 6 é essa aqui, né? Lembrando que eu começo em 0, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tensor na posição 6 vai receber valor 20, 29. Tensor 3, agora na posição 6 eu tenho o valor 29, consigo fazer essas alterações também, ok? Porém, aqui tem um detalhe, se eu apliquei o método reshape aqui em cima a partir do tensor 3, e agora eu mudei o valor do tensor 3, se eu exibir aqui o valor do tensor 4, opa, eu tenho um 29 aqui. Por quê? Porque eu mudei o valor do tensor 3 e eu fiz isso a partir do método reshape. Então o método reshape, ele vai considerar o valor atual da variável. Então se o meu tensor 4 ele é um reshape do tensor 3 e eu modifiquei o valor do tensor 3, automaticamente eu vou modificar o valor do tensor 4. E isso às vezes não é útil pra gente. Às vezes a gente quer só modificar o valor de uma única variável e manter a outra do jeito que está. Por fim, outra coisa que a gente pode utilizar aqui são os slices, né? Os slices são os fatiamentos que a gente pode fazer da mesma forma que a gente faz com listas e matrizes no NumPy. Então eu posso criar aqui mais um tensor, que eu vou chamar de tensor. O último que eu criei foi o 4, né? Então eu vou criar o 5. Tensor 5 vai ser torch.arrange 10, tensor 5, então temos de 0 a 9. Se eu pegar tensor 5
na posição 7 eu tenho um valor 7 do tipo tensor, né? Lembrando que não é um número, né? É um tensor. Não é um int normal, né? Ele é um tensor 7 do tipo float 32. Eu posso criar um tensor 6, que vai ser tensor 5 ponto reshape, e aí eu vou chamar de 5 e 2, então eu vou ter linhas e colunas, tensor 6, perdão. E eu posso pegar um outro tensor, que eu vou chamar de tensor, e eu posso pegar esse meu tensor 6 e fazer um fatiamento. Então, se eu fizer isso aqui, por exemplo, eu estou pegando todas as linhas da primeira coluna. Quais são todas as linhas da coluna 1? Né? A primeira coluna, na verdade, é a coluna 1. A coluna 1 é essa aqui, ó. Então, se eu exibir esse cara aqui, ó, eu vou ter 1, 3, 5, 7, 9, que são todas as linhas da coluna 1. 1, 3, 5, 7, 9. Eu posso fazer o contrário. Eu posso pegar tensor 6. Eu quero a linha 3, todas as colunas. Quais são todas as colunas da linha 3? 0, 1, 2, 3. São 6 e 7. Então, vou ter aqui, ó, 6 e 7. Mas eu posso também fazer o seguinte, eu posso pegar isso aqui, ó, tensor 6, e eu quero todas as linhas da primeira coluna. Se eu colocar esses dois pontos aqui, ó, eu vou pegar a primeira coluna, coluna 1, até aonde eu quiser. Por exemplo, se eu quisesse até a da coluna 1 até a coluna X, sei lá, nesse caso eu não tenho mais que uma coluna, né? Mas eu poderia, se eu tivesse 5 colunas e eu quisesse pegar até a coluna 5, eu ia passar do 1 até o 6, que é aí do 1 até o 5. Nesse caso eu quero todas as da coluna 1 até o fim. Como eu coloquei esses dois pontos aqui, eu estou dizendo do 1 até onde for. Só que o 1 é a última coisa nesse caso. Então a diferença é que agora a gente vai ter uma matriz. Então, ao invés de a gente ter uma lista aqui, né, um vetor de uma única dimensão, a gente tem aqui uma matriz onde a gente tem uma coluna e 5 linhas, ok? Porque a gente está pegando todas as linhas da coluna 1 até a coluna que a gente quiser. Beleza? Então essas aqui são algumas das operações que a gente pode fazer com tensores. Na próxima aula a gente vai continuar vendo essas operações. Vamos focar mais nas operações matemáticas, né? Operação de multiplicação, divisão, soma, subtração, potência. Então a gente vai ver como fazer isso utilizando tensores também, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe e eu te espero no próximo vídeo. Espero que você esteja gostando da playlist. Tchau!